A Montanha Mágica 58. Estou na página 236, no capítulo chamado Meu Deus, eu vejo. Logo no começo do capítulo eu quero ler desde o começo. E antes de eu ler e retomar a reflexão que eu vou fazer aqui, que eu fiz, né? Retomar a reflexão que eu fiz e começar a reflexão aqui. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas alguns vídeos atrás, talvez uns 10, 15 vídeos atrás, eu confessei um defeito moral meu, dizendo que eu li um capítulo, naquele caso eu tinha lido um capítulo muito rápido, fiz o vídeo, quase que lancei o vídeo, e aí decidi reler e fazer a coisa certa, né? Eu acho muito interessante esse tipo de confissão, digamos assim, porque a literatura é isso, né? É o explorar de nós mesmos, né? Lembre-se, eu vivo no mesmo mundo que o Hus, eu vivo no mesmo mundo que o Thomas Mann, e o que o Thomas Mann está tentando ver aqui são coisas que geralmente a gente não vê. Então toda vez que a gente tem a oportunidade de ver algo, é sempre interessante compartilhar. Bom, essa é a primeira digressão dentro dessa digressão que eu vou fazer aqui. A segunda digressão, eu não sei se vocês repararam, mas o que o Montanha Mágica é para esse canal, e se você está seguindo os vídeos até aqui, ele é para você, é um romance de formação, né? Existe o romance de formação, mas não é isso, é um romance de formação pra gente. A gente está aprendendo a ler e a gente está aprendendo algumas características de base que um bom leitor pode ter, né? E eu acredito sinceramente que eu vou passar o resto da minha vida aprendendo essas características, né? Mas aqui eu me, digamos assim, eu me dou ao luxo, né, de poder ser mais digressivo ainda, porque esses vídeos são vídeos de formação, né, do nosso caráter como leitores, né? Diferente, por exemplo, do Machado de Assis, que eu faço lá as minhas digressões, mas eu tento continuar com a leitura. Ok, então uma vez que eu falei isso, lá vai a minha confissão. Quando eu gravei o vídeo, eu notei um defeito bem... Bom, deixa eu mudar minha frase, que eu não notei na hora. Mas eu acho que é comum a gente, quando a gente está fazendo algo que não está extremamente certo, que enquanto você está fazendo essa atividade, você tem um determinado desconforto, né? Algo está errado ali. E você tem duas posturas a assumir. A primeira postura é: você continua, como foi o meu caso, gravei 2 vídeos de 15 minutos, continuando, né? Continuando, e meio que ignorando. A segunda postura é a postura que eu tomei depois, e perguntei por que estava aquele desconforto. Bom, isso é mais uma digressão, né? Então, passando para o próximo. Nosso quarto tópico do vídeo já. O que estava de errado, que depois eu descobri, é que eu estava sendo abrangente demais. Eu estava sendo geral demais. Eu estava, através dessa questão aqui, eu abri demais o leque, né? E eu sei que eu faço isso muitas vezes, mas às vezes eu estou falando exatamente o que o livro está falando. Outras vezes, como foi o caso no vídeo passado, eu extrapolo, né? E por que eu trouxe essa reflexão para vocês, em vez de simplesmente refazer esse vídeo? Porque e aqui eu estou sendo digressivo realmente, mas por amor à literatura, é extremamente importante para a literatura que nós nos lembremos que a literatura fala sobre o específico, embora dentro do específico haja o geral. O que eu estou querendo dizer com isso? É comum, por exemplo, a gente chegar aqui, ler
Ah, tá bom. Então aqui tem um cara que tá amando, né? Então o amor é isso e aquilo outro. E eu esqueço da situação real. E eu estou usando deliberadamente essa palavra, a situação real que está na nossa frente, que é a situação do romance, né? Uma coisa é procurar na minha vida situações específicas também e análogas, para que eu possa mergulhar novamente no livro e entender essa situação específica aqui. A outra coisa é eu me abstrair do livro, eu esquecer do livro, né? E eu acho que esse é um defeito muito sério e se costuma fazer muitas vezes isso. Então esse livro aqui, na verdade, por exemplo, se fala muito sobre como é que é? Of Mice and Men. Eu estava lendo no canal e aí no canal em inglês, né? Tava preparando uns vídeos para no canal em inglês. E aí eu peguei, fui em alguns artigos, algumas coisas falando sobre Of Mice and Men. E é incrível como é fácil pra gente se esquecer que são aqueles personagens específicos e falar, então tá, o livro é uma crítica social a uma sociedade que explora os trabalhadores. Então vamos falar sobre a sociedade que explora os trabalhadores, e aí a gente esquece da situação em específica, né? O livro pode ser sobre uma pessoa explorada, se é isso que o livro fala, né? Mas é aquela pessoa específica. O livro não é um código ou um símbolo para que eu fale sobre uma questão teórica, sociológica, histórica, filosófica, o que quer que seja. O livro não é um exemplo, né? Como se fosse assim, ó, eu quero defender, por exemplo, que os professores não são reconhecidos, né? E aí o que eu vou fazer? Em vez de eu expor o meu argumento, eu vou fazer uma historinha de um professor que não é reconhecido. Isso é vil. Isso é vil, literariamente falando. Uma coisa é eu ter o meu argumento, eu vou criar um exemplo para dar força ao meu argumento, ótimo, eu estou no campo da retórica, né? Mas outra coisa é eu querer me enganar meu leitor que literatura é isso que faz. Não é isso que literatura faz. Se o meu personagem se chama João, ele é um professor, ele não ganha bem e não é bem reconhecido, né? Esse livro é sobre o João. Não é sobre a questão de professores que não são reconhecidos. Eu sei que parece a mesma coisa, mas em um caso eu estou olhando para o João e tem muitas coisas conectadas com o João. Inclusive a questão, sei lá, questão histórica, a questão social, a questão psicológica do João, etc, etc. Outra coisa, o João ser um mero símbolo de uma questão que eu quero abordar. Então eu acho que esse que é um grande perigo quando nós estamos lendo literatura, né? Quem nós estamos conhecendo aqui é o Hans. O que a sociedade que a gente está conhecendo é a sociedade lá de cima, é a sociedade de Berghoff, né? Qual que foi o meu defeito dos 2 vídeos que eu não vou postar? Talvez um dia eu poste para você ver como que ficou ruim. O meu defeito foi abranger demais sociedade em geral, etc, 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 né? Novamente, não nos impede, é claro, de, ao ver a situação específica do Hans, eu não repare algumas verdades universais, né? E na verdade a gente repara, você viu que a gente tem feito isso em diversos dos vídeos. Então é uma coisa estranha ali, quase contraditória. Só que em vez de eu chamar contradição, eu vou chamar de tensão, que é entre o particular e o geral. É só prestando muito atenção nesse particular, que é o Hans, é que eu vou entender o geral. E quando eu entendo o geral, eu entendo melhor o Hans. Ok? Então essa tensão entre particular e geral. Vou abrir um outro vídeo, bateria.